começando agora mais mudando de assunto, novamente aqui com a Lilian, e hoje o nosso tema é a criofrequência, que é um aparelho novo, é uma técnica recente. Para a estética, eu queria que tu explicasse um pouquinho, então, basicamente, o que é a criofrequência. A criofrequência hoje é um dos aparelhos mais atuais do mercado, então ela é uma extensão da radiofrequência. A radiofrequência ela já é um aparelho ótimo, onde ele pega camadas, vai mobilizando os tecidos e vai aquecendo. A criofrequência, então, ele veio para inovar. Como a radiofrequência ela esquentava a região e não dava para aumentar muito a potência, porque causava dor devido ao calor, então a criofrequência ela vem com a ponteira gelada e ela gela as primeiras camadas. Então, o calor e a mobilização do aparelho, ele vai profundo, vai indo, ele só vai aquecer um pouco quando ele chegar na camada mais profunda, onde a ponteira não consegue fazer esse resfriamento da pele. A diferença, então, é que a radiofrequência, ela esquenta o local e causa dor, então não consegue aguentar muito tempo de sessão. E a criofrequência não, é extremamente suportável, indolor, e o resultado é excelente, porque ele atinge as camadas mais profundas da gordura. Além disso, ele ativa colágeno da pele. Então, fazendo principalmente a favor da pele, ele agrega os colágenos e ativa conforme o tempo vai passando. Então, ele existe um efeito lifting no momento, porque ele é frio e calor, né? As ondas são quentes e a ponteira é gelada. Então, frio e calor, ele dá o choque, entre aspas, ele dá um choque naquele tecido e ele chama colágeno. Então, no início, efeito lift, parece que dá um resultado de, 3, 4 centímetros em alguns abdômen. Mas, ao longo dos dias, é que aí sim vai agregando colágeno, vai movimentando aquela lesão e o próprio organismo, ele faz essa recuperação do tecido. Ativa a circulação local, né, porque faz uma espécie de lesão na célula de gordura e é por isso que o organismo vai arrumando, ou seja, vai se adequando àquele local. E quais são os benefícios para quem que é indicada? Para a gordura localizada, para a flacidez, quais são os benefícios da criofrequência? Isso, em primeiro lugar, gordura localizada. Mas como ele ativa colágeno, sim, para flacidez. Então, esse aparelho é um aparelho bem específico para flacidez. Diferente de alguns, né, que trabalha célula de gordura e esquece do colágeno. Esse não, esse é bem completo. Ele trabalha os dois num conjunto. Nós temos uma ponteira que ela trabalha corpo, celulite, gordura localizada, flacidez. E nós temos outra ponteira que é para só flacidez. Então, por exemplo, região da face, que é o que a gente vai demonstrar hoje, é muito específico, bigodinho chinês, área dos olhos, testa, qualquer região onde tem um vinco maior. Então, por ele atingir uma camada mais profunda também da pele e recrutar colágeno, ele é muito específico para flacidez. Existe alguma diferença entre a criofrequência e a criolipólise? Isso, a criolipólise é um aparelho também recente, um pouquinho antes da criofrequência. Ele, dentro do manípulo, ele traz a gordura, né? Ele faz uma sucção da pele e da gordura e ele congela aquele tecido a menos alguns graus. A criofrequência ela é um pouco diferente. Ela não congela o local, é diferente. A ponteira é gelada justamente para evitar o excesso de calor no tecido. Então agora vamos demonstrar um pouquinho de como seria na face, certo? Isso mesmo.
Depois do aparelho, o ideal é a gente retirar todo o gel de contato, fazer uma boa limpeza, abrir os poros e depois fechar com um cremezinho hidratante. E eu, particularmente, gosto de finalizar com uma massagem modeladora facial. Então, após o aparelho, uma massagem modeladora facial, que ajuda a estimular muito mais. E quando a gente fala que está lidando com calor, o medo de muita gente é em relação a queimaduras ou algum machucado na pele. Não corre esse risco, né? Não corre esse risco, até porque a ponteira é gelada. Então, não tem esse risco. Aí, o gel de contato, né? Então, esse é importante. Se aplicar, de repente, o aparelho direto na pele, corre esse risco. Mas, como profissional, não tem porquê, né? Não tem esse medo, não. Em relação ao número de sessões, uma sessão já dá resultado? É necessário fazer mais de uma? Como que funciona? Olha, uma sessão dá uma boa diferença, principalmente depois de uns 2 dias. Existe o efeito lifting do momento e uns 2 dias depois é bom analisar. Mas depende de cada pele, então, por isso uma avaliação. Mas eu gosto de dizer sempre para os meus pacientes que não existe um milagre instantâneo, né? Com nada, com dieta, com absolutamente nada. Não existe um milagre dentro da área estética. Mas existe bons aparelhos, e esse é um bom aparelho. Então, por exemplo, uma sessão dá resultado. Para algum organismo muito mais resultado, outro um pouco menos. Depende também da alimentação, exercício físico. Se aquele local ele está bem denso com a gordura localizada ou se é menos, então depende muito. Mas a média é de 4 a 8 sessões, média. Dá para fazer uma vez por semana e, por exemplo, recrutou colágeno naquela região, ela vai demorar a voltar de novo os traços ou aquela gordurinha localizada. Então, é um aparelho que ele dá resultado e ele mantém por um bom período. Não é dar um resultado agora, mas logo precisa fazer para a vida inteira. Claro, os cuidados, principalmente estéticos, eles precisam ser quase que diariamente. Mas ele é um bom aparelho que ele mantém o resultado que ele coloca. Tá certo, então a gente encerra esse bloco por aqui. Se você ficou ainda com alguma dúvida, alguma curiosidade em relação à criofrequência, pode estar encaminhando uma pergunta tanto para a fanpage do programa, quanto para a fanpage da Lilian, que a gente pode estar voltando aqui num próximo programa para responder essas dúvidas. Então encerro por aqui, mas eu já volto.